Oi, sou Irian. Hoje vamos fazer exercício de atrito cinético. Então, aqui tem um objeto que está em cima do piso e daí nós dá um empurrão nesse objeto. Daí esse objeto vai começar a se mover. Então, o exercício vai pedir qual é a distância que vai percorrer até parar esse objeto. Então, nós dá um empurrão nesse objeto, daí esse objeto vai ter uma distância que vai percorrer até parar. Então vamos ver quais são as forças que vão estar atuando nesse objeto. Então primeiro vai ter a força do próprio objeto que vai estar sendo puxado por a gravidade, que é a massa vezes a gravidade, que está fazendo força para baixo. E tem a força que o piso está empurrando o objeto, que é a força normal. E tem uma velocidade, porque tem uma velocidade inicial, porque nós empurrou esse objeto, então ele vai ter uma velocidade inicial, e esse objeto vai acabar parando por causa de a força de atrito que está fazendo no lado oposto, que esse objeto está se movendo. No caso vai ser μ' vezes força normal, que é a força de atrito cinético, força de atrito. Então vamos considerar positivo para o lado direito, porque a velocidade inicial está para o lado direito. Então vamos ver qual que é a equação do movimento, né? Então a equação do movimento era massa vezes aceleração, que era igual a força. Então nesse caso vai ser a força que vai estar atuando aqui. Para o lado direito não vai estar atuando nenhuma força, mas aqui para o lado esquerdo vai estar atuando, que é a força de atrito. Então essa força de atrito é μ' vezes Newton, que isso é igual a massa vezes aceleração, né? Então é só substituir aqui na força, a força de atrito, e ficou assim. Agora nós vamos isolar a aceleração. Então, isolando a aceleração, vai ficar assim. A massa vai passar para o outro lado, dividindo só. E agora vamos ver no caso do equilíbrio de força. No equilíbrio de força, no eixo Y, vai ter uma força que está fazendo para cima, que é a força normal, e tem uma força que está fazendo para baixo, que é massa vezes a gravidade. Então essa força que está fazendo para cima e a força que está fazendo para baixo está em equilíbrio. Já que está em equilíbrio, vai ser força normal igual a massa vezes a gravidade. Então a força normal é massa vezes gravidade, e aqui nós temos a força normal. Então nós vamos substituir essa força normal, que é massa vezes gravidade, nessa equação número 1, né? Na força normal. Então substituindo vai ficar μ' sobre massa vezes a gravidade. Então vai ter duas massas vezes massa, uma massa que está dividindo e outra massa que está multiplicando. Então vai ficar assim. E aqui nós vamos poder cortar. Então vai ficar só μ' vezes a gravidade. Então a aceleração vai ser negativo, porque está desacelerando. Então vai ser menos, a aceleração vai ser menos μ', que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a gravidade. Então as duas variáveis são os coeficientes, tanto o coeficiente de atrito cinético quanto a gravidade. Então isso significa que os dois é uma coisa constante, já que os dois é uma coisa constante, está multiplicando, então significa que essa aceleração também vai ser constante. Então o movimento que esse objeto vai fazer após nós empurrar vai ser um movimento com aceleração constante.
E a equação, e o que nós está querendo achar é a distância que o objeto vai percorrer até parar. E quando for parar, isso significa que a velocidade é igual a zero, né? Então vamos usar uma das equações quando o movimento tem uma aceleração constante para achar a distância quando o objeto vai parar. Então, isso aqui é a equação do movimento com aceleração constante, uma das equações, para achar a distância. Então, vamos considerar essa parte. Então, x menos x inicial é distância menos distância inicial. Isso refere à diferença de distância. Então, no caso aqui, vai ser a distância que ele vai percorrer, o objeto. Então, vamos considerar essa diferença de distância como distância que esse objeto vai percorrer, como um x. Então, substituindo os valores, então a velocidade final vai ser zero, porque no final o objeto vai parar, menos velocidade inicial, que nós quer, ao quadrado, que é igual a 2 vezes a aceleração. Então a aceleração nós achamos, já tinha achado, que é menos μ' vezes o g, que nós achamos. Então vamos substituir essa aceleração nessa equação. E esse x menos x inicial, nós vamos considerar que é x. Agora nós temos todas as variáveis. Então nós queremos saber o x. Então vamos isolar só o x. Então isso aqui inteiro vai passar para o outro lado, dividindo. Então aqui tem menos velocidade inicial e aqui também tem menos. Então vai ficar positivo. Então assim nós achamos o valor da distância que o objeto vai percorrer, que é a velocidade inicial, sobre 2 vezes constante do atrito cinético vezes a gravidade. Então agora vamos ver se essa resposta vai tá certo. Então, olhando para essa equação, quando aumentar atrito do coeficiente do atrito cinético, a distância que vai percorrer vai cair, porque aqui está dividindo, então vai cair a distância que vai percorrer. Então, isso significa que quanto mais o piso entre o piso e o objeto tiver mais atrito, quando nós empurrar, ele vai percorrer menos. Então isso é verdade. E quando tiver maior velocidade inicial, também vai ter maior distância que vai percorrer. Então quando nós empurrar o objeto, se nós empurrar com mais força, vai ter mais velocidade inicial, e se empurrar com menos força, vai ter menos velocidade inicial. No caso, quando nós empurrar com mais força, vai ter mais velocidade inicial e o objeto vai percorrer mais longe. Então isso aqui também está certo. Então nós dá para verificar que o que nós achamos, a distância que o objeto percorre até parar, a equação, está certo.